Ok, muita gente confunde estes dois conceitos, ou estas duas questões nem são bem conceitos, são coisas completamente diferentes. Tratamento acústico é uma coisa, isolamento acústico é outra coisa completamente diferente. Fica por aí se quiser saber a diferença, e se já souberes, fica igual para ouvir o que temos para acrescentar, incluindo opções e soluções simples e acessíveis. Eu sei que toda a gente saberá a diferença, mas o uso em que é aplicado não corresponde muitas vezes ao que se quer dizer. Isto no sentido da fala corrente, ou seja, muitas vezes perguntam-nos: olá, eu gostava de isolar o meu estúdio, o que é que posso fazer? O que pretendemos aqui com este vídeo é saber se é mesmo isolar ou tratar aquilo que vocês querem dizer. Vamos aprender a distinguir estes dois conceitos. Olá, bem-vindos ao canal da Igitana, eu sou o Luís Alberto e este é o canal da Igitana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais informação, a mais discussão e a mais opinião. Hoje vamos ver uma coisa que nos é questionada imensas vezes. Nem é questionada, é um bocadinho mais do tipo: eu gostava de isolar o meu estúdio porque faz muito reverb, ou a minha sala tem muito eco, o que é que eu posso fazer para isolar a sala? Primeiro aspecto aqui, isolar está mal emprego, neste caso devemos dizer tratar. Então vamos passar rapidamente ao que interessa, mas já sabem, sem antes vos pedir uma subscrição ao nosso canal e um like a este vídeo, não avançamos. Portanto, aqui vai, não custa nada, podem clicar aí nesse botão vermelho que está aí em baixo e subscrever o nosso canal, fazer um like neste vídeo e partilhar o nosso canal e os nossos vídeos, porque estamos cá para isso mesmo. Então, tratamento acústico versus isolamento acústico. Vamos perceber isto da forma mais simples possível. Pensem no nome em si. Tratamento quer dizer vocês querem tratar algo que supostamente não está bem. Isolamento, vocês querem isolar algo que supostamente não está isolado. Ora, sendo assim, tratamento acústico tem a ver com o facto de vocês quererem tratar o espaço que vos rodeia, o espaço do vosso estúdio. Por exemplo, querem tratar o eco, a reverberação, o áudio não fica como vocês gostariam, portanto, vão tratar. Para tratamento acústico, digo-vos já que há vários aspectos muito importantes, nomeadamente paredes, chão e teto. Mas já lá vamos. Por outras palavras, e para que se entenda mais fácil, podemos dizer que o tratamento acústico serve para controlar o som dentro do nosso espaço, enquanto que o isolamento impede que o som saia ou entre nesse mesmo espaço. Quanto ao tratamento, não há apenas uma coisa a fazer, há várias, e é esse conjunto que vai melhorar o vosso espaço: carpetes no chão, painéis acústicos nas paredes, espuma absorvente no teto. Estas ordens obviamente podem ser alteradas, mas por norma é isto. Difusores também é muito importante, ou seja, isso é o tratamento. Se vocês quiserem deixar o som mais ao vosso gosto, dentro do vosso espaço, dentro da vossa sala, dentro do estúdio, sem eco, sem muita reflexão, muitas vezes tem de haver estudos para que tudo isto seja feito da forma mais eficaz, mas globalmente é sempre possível tratar. Uma informação útil, no entanto, para quem não saiba, eventualmente, é que o som reflete. E fazer esse tratamento é evitar esses reflexos. Já o isolamento é algo completamente à parte. Imaginem que vocês vivem num apartamento e fazem produções ou gravações dentro do apartamento. Não vão querer, obviamente, incomodar os vossos vizinhos e muito menos vão querer que eles vos incomodem ou chamem a polícia. Sendo assim, só há uma coisa a fazer: é isolar acusticamente o espaço para que os vizinhos não ouçam e vocês não incomodem ninguém. O mesmo se aplica a salas de ensaios, garagens ou outros espaços, no fundo, onde o ruído dos ensaios ou das produções que vocês possam fazer possam também incomodar alguém. Assim, de uma forma geral, tratamento acústico é para o interior do espaço, isolamento acústico é pensar no exterior do espaço e no próprio espaço em si também, para que vocês, por exemplo, não ouçam carros ou ambulâncias ou carros a apitar, sirenes de uma forma geral, ou outros ruídos, no fundo, que possam causar ruído. Perdoem a redundância, mas ruídos que fiquem nas vossas gravações. A diferença é basicamente essa. No nosso site podem, entretanto, encontrar várias soluções, tanto para um caso como para o outro. Se entrarmos, por exemplo, aqui na secção de gravação, podem ver depois aqui componentes para a acústica de estúdio e aqui podem encontrar o que pretendem e o que precisam para o vosso espaço ou estúdio. E acreditem que tanto as vossas gravações como produções vão melhorar substancialmente se o som do vosso estúdio ou do vosso espaço estiver tratado. Acrescento neste vídeo mais uma informação física no sentido de ciência física. Como as ondas sonoras refletem, além da absorção, é importante a difusão. Por exemplo,
exemplo, apostem em material de topo se quiserem alcançar tratamento de topo. Assim como é importante também apostar em difusores, porque os difusores o que é que vão fazer? Vão espalhar as ondas sonoras de forma assíncrona, o que ajuda bastante também quando o ouvido recebe essa informação. O grande problema, de uma forma geral, são os graves. Assim, precisam de usar bass traps, que é o que se usa aos cantos da sala, nos cantos das paredes, para cortar os graves que possam enrolar nas gravações ou na escuta, porque o tratamento acústico é extremamente importante também para a escuta, assim como são os painéis e os difusores, como já referimos, para não permitir que o som reflita demasiado. Uma das formas mais eficazes, que foi o que eu fiz no meu estúdio há 15 anos, é não colocar em paredes paralelas, porque, entendam uma coisa, o som é saltimbanco e reflete de um lado para o outro. Ora, se colocarem o som a refletir em paredes que não sejam paralelas, ele vai parar muito mais rápido. Por isso, se estiverem a construir ou a pensar construir um estúdio, pensem muito neste aspecto. Por exemplo, uma das coisas que fiz nesse tal estúdio, que hoje já não é um estúdio, foi colocar o teto em V, assim não havia reflexão do chão para o teto. Aquilo era perfeito. Agora voltamos ao isolamento. Ora, para isolar são precisos alguns detalhes, caixa de ar, lã de rocha, entre outros, que podem usar para que ninguém sofra com a vossa profissão ou com a vossa paixão. Também nesse estúdio que vos falei há instantes fiz isolamento acústico, tanto que há um quarto exatamente por cima do estúdio e não se ouvia rigorosamente nada a não ser um pequeno rumble, e isto quando estávamos lá com as guitarras, com os baixos, com as baterias, com o material tudo a topo. Porquê? Porque tinha uma caixa de ar de meio metro e meio metro de caixa de ar faz muita diferença. E pronto amigos, é isto, creio que não há mais nada a acrescentar. Se tiverem dúvidas ou questões, ou mesmo sugestões, gostava muito de as ler, gostava muito que as colocassem aí em baixo nos comentários, para que possamos ajudar da melhor forma possível. Não se esqueçam da subscrição também ao nosso canal, que é muito importante, do like ao nosso vídeo e se quiserem partilhar, por que não? Ficamos muito gratos com essas atitudes. Malta, eu espero que isto tenha ficado entendido. Tratamento acústico, pensem em tirar o eco, em tratar o som dentro da vossa sala. Isolamento acústico, não incomodem os vizinhos e não deixem que o som vos incomode também as vossas gravações ou as vossas produções. Basicamente é isto, espero que tenham gostado. Já sabem, comentários aí em baixo e Gitana por aqui. Até já!